Oi, turma, espero que estejam todos bem. Essa semana nós vamos fazer uma revisão do nosso PET 1. Vamos fazer uma breve revisão. Quem tiver dúvida pode me enviar pelo Conexão Escola, ou então tem mais detalhados assuntos, é claro, nas semanas anteriores. Toda semana eu enviei um vídeo e aí nós detalhamos um pouquinho mais sobre cada conteúdo, tá bom? Aqui vai ser só uma breve lembrança do que foi trabalhado no PET 1. Outra coisa, vai ser enviada uma atividade complementar para que vocês façam essa semana e na próxima semana vocês farão a avaliação de ciências. Não deixem de fazer as atividades, tudo vale nota, esse ano não é só carga horária, é nota também, e eu estou fazendo a correção de tudo que vocês fizeram, tá? Muita atenção na hora de enviar as atividades, porque tem aluno que não está respondendo corretamente, está colocando um pontinho, 3 pontinhos, isso não é resposta de uma questão, então está perdendo nota por isso, tá bom? Enviando foto, sem ser foto, desenho, tudo isso, aí claro que tem um desconto na nota, tá bom? Bom, vamos lá então. O primeiro conteúdo que nós falamos foi a fonte de energia alternativas, foram sobre as fontes de energia renovável e a energia não renovável. A energia renovável, ela vem de recursos que são inesgotáveis, são recursos que podem ser repostos. Nós temos a energia hídrica, gerada pela água, a energia solar, gerada pelo sol, a energia eólica, gerada pelo vento. Nós temos a energia formada pela onda do mar e vários outros tipos, tá? Eu coloquei as principais aqui. Então, a energia renovável é aquela energia que vem de recursos que são inesgotáveis. As fontes de energias não renováveis são aquelas que vêm de recursos, o nome já fala, não renováveis. São recursos que com o tempo vão se esgotar. É a energia do carvão, do petróleo, a energia nuclear, o gás natural. Então, isso por exemplo, o petróleo, ele foi formado há muito tempo atrás, né, por decomposição de restos, né, de matéria orgânica, e hoje ele vem sendo muito usado. Então, o petróleo, ele vai ser usado, por exemplo, para fazer o combustível, a gasolina. Então, o que acontece? Se continuar usando da forma como está, vai chegar uma hora que vai acabar, porque esse não é um recurso que vai ser reposto pelo ambiente, ele não é renovável, né? Uma hora vai acabar. Há uma outra coisinha, nas fontes de energia tem que lembrar que nós temos, por exemplo, no Brasil, o petróleo é uma das fontes de energia mais usada. Então, nós temos o petróleo como uma fonte de energia muito usada, mas quando nós falamos na geração de energia elétrica, aí é usada a hidrelétrica, que vem da energia da água, que é gerada pela água, que a água é represada, vai movimentar a turbina lá para acontecer a geração de energia. Então, é muito comum o uso de hidrelétricas, que aí nós temos, como está falando lá no começo, a energia hídrica, né? Que é a energia da água, tá bom? Então, para gerar energia elétrica, são as usinas hidroelétricas ou hidrelétricas, né? Tanto faz. E agora, como fonte de energia, uma que é muito usada é o petróleo, considerando tudo, não geração de energia, mas, por exemplo, o consumo de gasolina, que é muito grande, tá? Cuidado para não confundir. A adolescência, nós falamos que é a etapa em que a pessoa, o indivíduo, ele está saindo da infância e entrando na vida adulta. A Organização Mundial da Saúde considera de 10 a 19 anos e o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, considera de 12 a 18 anos. Quando nós temos essa adolescência, ela envolve vários fatores. Os fatores emocionais, no caso dos fatores emocionais, a pessoa ela estranha o próprio corpo, ela tem uma mistura de sentimentos, como nós já falamos no vídeo da semana correspondente. Nós temos os fatores cognitivos, a pessoa ela quer ter comportamentos de risco. Fatores sexuais, a pessoa ela pode ter um exibicionismo muito grande,
ou ela começa a ter um interesse sexual, manifestar o interesse sexual pelas outras pessoas, e os fatores sociais, que a pessoa ela quer testar as regras, os limites, ela não aceita regras e limites, para ela tudo aquilo está errado, né? Então é uma fase em que a cabeça da pessoa tá fervendo, né? Ali nós temos um caldeirão de emoções, né, fervendo. E depois a puberdade, o período que vai de 10 a 12 anos, são transformações que estão acontecendo no corpo da pessoa. Então a puberdade ela faz parte da adolescência, ela está inserida no período de adolescência. No homem nós temos a produção do hormônio masculino testosterona, na mulher o hormônio feminino progesterona e estrógeno. Esses hormônios vão ser responsáveis pelo desenvolvimento das características secundárias masculinas e femininas. Testosterona no homem, desenvolvimento dos pelos, nascimento de pelos pelo corpo, alargamento dos ombros, mudança no tom de voz, né? São alguns deles. No caso da mulher, progesterona, desenvolvimento da glândula mamária, nascimento de pelos no corpo também, alargamento do quadril, são exemplos de características sexuais secundárias. Nós falamos também sobre os métodos contraceptivos, fizemos uma revisãozinha rápida. Nós temos aqui, olha, a camisinha, existe a feminina e a masculina, mais usada é a masculina, para evitar, né, contraceptivo ou anticoncepcionais, né, métodos anticoncepcionais para evitar a gravidez. O DIU, que também vai ser colocado no útero, esse DIU evita também a formação da criança, vai evitar que o espermatozoide encontre o óvulo. Alguns consideram abortivo porque o DIU ele pode impedir a fixação do embrião no útero. Quando coloca o DIU, tem que esperar um período, fazer ultrassom para ver se ele ficou certinho e não foi expelido. O espermicida geralmente é usado junto com a camisinha, mata espermatozoide, mas não é muito eficiente não. A esterilização é a vasectomia, no caso dos homens, e a laqueadura no caso das mulheres, que é quando a pessoa opera para não ter mais filhos. Hormonal nós temos a pílula tem a pílula aquela de 21 dias e a pessoa fica 7 dias para a menstruação descer, ou a pessoa toma direto os 30 dias. É um dos métodos mais eficientes, camisinha e a pílula. A tabelinha é quando a pessoa tem o ciclo certinho, então ela sabe o ciclo dela certinho, ela sabe quando a menstruação vai descer. Essa não é confiável, principalmente porque a maior parte das mulheres não tem o ciclo certinho. Não desce a menstruação sempre na mesma data. Essa é a mais arriscada. Emergencial, aqui nós temos a pílula do dia seguinte, que a pessoa vai tomar, não é tomar antes, é tomar depois, por isso que é do dia seguinte. Não deve ser tomado de forma exagerada. Alguns consideram abortivo, porque se tiver formado o embrião, vai impedir a fixação do embrião no útero. O coito interrompido é na hora que vai acontecer a ejaculação, o homem tira o pênis de dentro da vagina e joga o esperma ou sêmen, né, mesma coisa, para fora. Esse não é nem um pouco seguro, porque o primeiro líquido que o homem libera antes de ejacular pode conter espermatozoides. Depois nós passamos para essa parte que vai falar sobre os movimentos da Terra, né? Aí entramos na geografia. Os dois movimentos que a Terra faz, translação, é o movimento da Terra ao redor, Terra ao redor do Sol, e rotação é a Terra ao redor dela mesma. Depois, os movimentos da Lua. A Lua faz também a translação, que é o movimento dela ao redor do Sol, a rotação, que é ela girando ao redor dela mesma, e a revolução. A revolução é a Lua girando ao redor da Terra. Depois, os dois eclipses, eclipse solar e o eclipse lunar. No eclipse solar, nós temos a posição Sol, Lua, Terra. Aí aqui nós temos a Lua fazendo uma sombra na Terra. Aonde a sombra é total, o eclipse é total. Nós chamamos de umbra. E aonde tem a penumbra, que é essa parte aqui que está meio iluminada, é o eclipse parcial. É onde nós temos a penumbra. E no lunar nós temos o Sol, a Terra e a Lua.
Então, nesse caso, olha, nós temos também aonde acontece a umbra, que vai ser aqui, ó, o eclipse total, e essa parte aqui de baixo, ó, aonde tem a penumbra, que é um pouco, é um pouco iluminado, seria o eclipse parcial. Então, solar é Sol, Lua, Terra. E no caso do lunar, é Sol, Terra, Lua. Depois, solstício e equinócio. Nós temos só uma coisinha aqui, as 4 fases da Lua, né? Nós temos a Lua cheia, a Lua minguante, a Lua nova e a Lua crescente. O solstício e equinócio. Solstício é quando o dia e a noite têm diferentes durações. Ele acontece no verão e no inverno. O equinócio é quando o dia e a noite têm iguais durações, né? Vai acontecer no outono e na primavera. Só uma coisinha, a translação da Terra vai ser responsável pelas 4 estações do ano. E a rotação da Terra é responsável pelo dia e a noite. E a última semana nós falamos do basiquinho da diferença de clima e tempo, que o clima é o comportamento do fenômeno atmosférico a longo prazo. Agora, o tempo é o comportamento a curto prazo. Então, o tempo está chuvoso, o tempo está ensolarado, amanhã o tempo estará chuvoso. Agora, quando eu falo assim, todo ano, nessa mesma época, no Nordeste faz muito calor, vamos supor. Então, já eu estou falando do clima do Nordeste, como é, porque para chegar a essa constatação de que todo ano é assim, eu tive que avaliar por um tempo maior. Existem as estações meteorológicas, onde eles têm vários meios, né, sensores, para avaliar como vai ser o tempo e chegar à previsão do tempo. Aqui eu coloquei, cita na apostila de vocês, o anemômetro, que mede a quantidade de vento, piranômetro, radiação solar, higrômetro, a umidade, termômetro, temperatura, pluviômetro é a chuva, precipitação ou chuva, mesma coisa, e o barômetro, que é a pressão atmosférica. As regiões climáticas são de acordo com os trópicos, com os paralelos da Terra. Aqui nós temos o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, que vai ser a zona polar. Clima muito frio, quase nenhuma vegetação. A vegetação aparece mais, pequena vegetação, no curto período de verão. Muito curto período de verão. Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, aqui nós temos a zona temperada, vai do Círculo Polar Ártico ao Trópico de Câncer, do Círculo Polar Antártico ao Trópico de Capricórnio. É uma região mais fria, com predominância de coníferas, né, de pinheiros, florestas temperadas, tundras, taigas. E depois nós temos aqui a zona intertropical, que o nome já fala, é a região mais quente que vai ficar entre os trópicos. Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, que é onde nós teremos uma biodiversidade bem maior. Bom, essa foi uma visão geral do que nós falamos no PET 1. Claro que cada conteúdo está um pouco mais detalhado nos vídeos anteriores. Aqui foi só uma breve revisão, tá bom? Depois eu vou enviar a atividade complementar para vocês essa semana e na próxima semana vocês farão a avaliação de ciências referente ao PET 1, tá bom? Fiquem com Deus e até as próximas explicações. Tchau!